E aí, família, tudo bem? Eu sou o Tato e eu tô aqui pra falar sobre salvação ainda. Eu fiz um vídeo recentemente, eu postei na página e eu não me atentei a falar muito sobre salvação. Eu só deixei claro que a gente não é salvo por obras, mas sim pela fé. E eu falei nesse vídeo sobre essa diferença. Eu deixei bem explicado que não é por meritocracia, mas sim por fé. Porque a gente crê que a gente é salvo, que a gente recebe a salvação. E eu não entrei muito em detalhes sobre a salvação em si. Eu só expliquei que as pessoas confundem e tem um erro em pensar que é só ela ser uma pessoa boa e elas vão ser salvas. Mas esse vídeo eu vou me atentar mais a falar sobre a salvação e o que acontece quando a gente é salvo, que é sobre o novo nascimento. E o que a gente tem que entender quando a gente... O porquê a gente tem que nascer de novo, o porquê a gente tem que entender o seguinte, que a gente quando a gente não nasce de novo e a gente não tem Jesus como Senhor Salvador da nossa vida, a gente tem um espírito morto, um espírito caído, o espírito do homem caído. O que a gente tem que entender é que a gente não é carne, a gente não é esse corpo que a gente é. A gente é um espírito. A Bíblia fala que a gente é um espírito e que a gente habita em um corpo e possui uma alma. A gente tem essas três formações. A gente é um espírito, a gente possui uma alma e a gente habita em um corpo. E o que a gente tem que entender? Que quando a gente nasceu, um bebê, ele nasce já pecador? Não, porque ele é um bebê, ele é uma pessoa inocente, ele não sabe distinguir o que é certo e o que é errado. E o motivo pelo qual não se batiza um bebê é por causa disso, porque ele não tem conhecimento do que é o certo e errado. E eu vou fazer um vídeo falando sobre batismo também. Mas agora eu vou me atentar mais ao novo nascimento. Por que a gente tem que nascer? Então, quando esse bebê ele cresce e ele começa a entender o que é certo e o que é errado, ele, tipo, na adolescência, eu não vou me atentar muito à data, a idade, que pode variar a idade que a pessoa ela vai entender e aí ela vai escolher fazer o errado. Então, quando a gente começa a entender o que é certo e o que é errado e a gente escolhe fazer o errado, a gente pecou. Então aí o nosso espírito ele passa a ser um espírito morto. Então a gente passa a precisar de Jesus para nascer de novo. Entende? Então o novo nascimento ele precisa ser feito por causa disso, por causa que um dia a gente entendia o que era certo e o que era errado, e aí a gente escolheu pecar, escolheu fazer o errado. Então aí a gente pecou, e aí a gente precisa ter esse novo nascimento para o nosso espírito ser recriado, para a natureza de Deus ser colocada em nós. E a gente não tem mais a natureza pecaminosa, mas sim tem a natureza
de Deus. E então a gente precisa nascer de novo. Então o motivo é esse, a gente precisa nascer de novo porque um dia a gente escolheu pecar, um dia a gente escolheu fazer o errado, sabendo o que é certo e o que é errado. E a gente precisa entender que a gente é um ser que tem 3 partes, entende? E esse nosso espírito, ele é recriado. E a gente passa a não ser mais pecador, e a gente passa a ser justiça de Deus. Então, outro erro que as pessoas insistem em falar é que elas são pecadoras, sendo que elas já nasceram de novo. Então é um erro a gente falar que a gente nascendo de novo a gente continua sendo pecador. Não, a gente não é pecador quando a gente nasce de novo. A gente passa a ser justiça de Deus. Eu vou fazer um vídeo mais específico e mais detalhado sobre esse assunto, mas eu não vou me atentar sobre isso hoje nesse vídeo, porque o foco é o novo nascimento. E o novo nascimento, quando acontece o novo nascimento? Quando a gente recebe a salvação. E como a gente recebe a salvação? Confessando com a nossa boca, como diz em Romanos 10:9, que diz: se alguém confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, esse será salvo. Certo? Eu usei esse mesmo versículo para falar, para explicar que a gente não é salvo por obras. E eu estou usando de novo para falar sobre a salvação. Quando a gente faz essa confissão, quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. E talvez você já deve ter visto isso na sua igreja ou em algum lugar que você congrega, ou em algum lugar, alguém, tipo em algum evangelismo, as pessoas fazendo esse convite para as pessoas, chamando elas para aceitar Jesus. Quem quer aceitar Jesus como Senhor Salvador da sua vida, vem aqui na frente e tal. Então, quando acontece isso, é nesse momento, quando você foi lá na frente perante a igreja toda e aceitou Jesus e fez Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Quando isso aconteceu, o seu espírito foi recriado, o Espírito Santo passou a habitar dentro de você e você recebeu a salvação. O novo nascimento é quando você recebe a salvação. Então você recebeu a salvação, você nasceu de novo, porque você confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E por que a gente deve nascer de novo? A gente tem que ter um novo nascimento. Porque cadê aqui? Aqui, ó. Em João 3, Jesus fala isso para Nicodemos. E ele deixa bem claro que a gente precisa nascer de novo. Olha o que Jesus fala para Nicodemos. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez?
Só que Jesus não estava falando de um nascimento natural, ele estava falando de um nascimento espiritual. Mas Nicodemos não entendeu isso. Então aí Jesus respondeu para ele de novo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. Entendeu? Então a gente precisa nascer de novo para a gente poder entrar no reino de Deus, para a gente poder entrar no céu. Ou seja, eu preciso nascer de novo para mim conseguir ver e entrar no reino de Deus. Então a Bíblia é muito clara quanto a isso. A gente precisa do novo nascimento para a gente conseguir entender e para a gente conseguir entender coisas também da Bíblia. Por quê? Porque as coisas do Espírito, a Bíblia fala que as coisas do Espírito são discernidas e entendidas pelo Espírito. Então, se a gente não tem um Espírito e a gente só pensa naturalmente, a gente não consegue entender o que a Bíblia está falando, porque a Bíblia é um livro espiritual e a gente precisa ler, entender e discernir o que está escrito nele espiritualmente, com o nosso entendimento espiritual. Então a gente precisa do novo nascimento também para isso, para a gente conseguir entender, para a gente ter um espírito que vai conseguir entender isso. E a Bíblia fala que quando a pessoa nasce de novo, em 2 Coríntios 5,17. E assim se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, quando a gente nasce de novo e a gente recebe a salvação, todas as coisas se fizeram novas. Todas as coisas, tudo que a gente fez no passado, seja pecado, seja qualquer coisa, todas essas coisas foram apagadas. Como meu pastor diz, você recebeu uma ficha limpa, uma ficha nova, onde não tem mais nenhum pecado. Todos esses pecados, o sangue de Jesus apagou. Porque agora você está em Cristo e todas as coisas se fizeram novas. Então a importância de nascer de novo é essa, porque quando você recebe a salvação, quando você recebeu a salvação, o novo nascimento é o que aconteceu após você receber a salvação. Então é muito importante a gente nascer de novo por causa disso. Vocês estão entendendo? Então o novo nascimento é importante. A gente precisa nascer de novo. A gente precisa aceitar Jesus como Senhor Salvador da nossa vida. E o próximo vídeo que eu vou fazer, o que eu vou falar vai ser sobre batismo. E eu vou me atentar mais a essas coisas. Beleza, gente? É isso que eu queria falar com vocês hoje. E é nóis.